Olá, pessoal! Somos mestrandas do Profiqui UFV e hoje falaremos das reações químicas, energia e impactos dos plásticos. Todos nós sabemos que o plástico está presente em quase tudo nas nossas vidas, não é mesmo? Mas vocês sabem de onde ele vem? A primeira resposta é que ele vem do petróleo. Em partes, está certo, mas na verdade o plástico vem de um derivado do petróleo que chamamos de nafta. É através dela que obtemos os diversos tipos de plásticos, como o polietileno, o polipropileno, o EVA, o PVC e vários outros. Então, pessoal, para esta produção, a nafta passa por um processo chamado craqueamento, que é o aquecimento a elevadas temperaturas, provocando a quebra de suas moléculas, transformando-as em novas substâncias. A partir daí, ela passa pela vaporização e pela liquefação, onde obtemos diversos tipos de produtos. Entre eles, nós podemos citar como exemplo o tolueno, o xileno, o cumeno e os principais, que é o propeno e eteno. Depois que a nafta é craqueada, o eteno retirado dela vai direto para o reator. O reator é o local onde ocorre o processo de transformação de uma substância, normalmente com a ajuda de outros produtos químicos. Temos, por exemplo, os catalisadores, e é justamente aí que ocorre o processo de polimerização, ou seja, a formação dos polímeros, várias moléculas de eteno juntas formando plástico. E é nessa fase de polimerização que os mais diversos tipos de plásticos são produzidos. Temos, por exemplo, o polietileno, que é o plástico base utilizado em uma série de produtos utilizados no nosso dia a dia, como garrafas de iogurte, mangueira, saco de lixo e entre outros. Temos também os termoplásticos, que são polímeros que possuem cadeias poliméricas unidas por forças de atração intermoleculares secundárias. Essas forças de atração são relativamente baixas e, por esse motivo, com o emprego da temperatura, são facilmente rompidas, possibilitando assim que esses materiais se fundam e sejam reprocessados diversas vezes, sem que haja total degradação dos mesmos. A cada reprocessamento, os termoplásticos perdem algumas de suas propriedades, pois apesar do emprego da temperatura sobre o material não degradar o mesmo no que se refere às forças intermoleculares, há a degradação de algum dos monômeros da cadeia principal ou dos aditivos de cargas presentes no termoplástico. Por esse motivo, as empresas de transformação de plásticos utilizam material reciclado em frações, adicionadas a resinas virgens que possuem suas propriedades e características inalteradas, garantindo a qualidade dos produtos. Os polímeros termoplásticos são 100% recicláveis. Por esse motivo, desde que sejam feitos com processos de descarte e coleta seletiva adequados, são ambientalmente corretos. Bom, agora nós vamos falar dos principais impactos ambientais. Devido à lenta degradação dos plásticos e o seu grande consumo, isso leva-se a um acúmulo desses materiais em ambientes como o solo, águas marinhas, aterros sanitários, lixões, ou mesmo nas vias públicas, causando aí o que nós chamamos de poluição visual. Ela é uma matéria-prima que tem sua origem no petróleo e que é um recurso não renovável, portanto, de uso muito restrito. Para falar aí do tempo de degradação do plástico, uma sacolinha plástica demora em termos de 20 anos, a fralda descartável, 500. Então, são objetos que nós utilizamos no dia a dia e que demora muito para degradar. O que são 500 anos numa fralda descartável que hoje as mães utilizam e que em tempos, aí, há 20 anos atrás, todo mundo usava fraldas de pano, de tecido, que é mais fácil degradar, né? Além da intoxicação alimentar causada pela ingestão de alguns animais nos chamados microplásticos. Tem que se falar ainda dessa substância bisfenol, que é o BPA. Ela é uma substância que ela é produto da degradação do plástico, de alguns tipos de plásticos, quando você expõe a variadas temperaturas
a variações bruscas de temperatura, como micro-ondas e os congeladores. Então, é importante que nós, enquanto sociedade, não utilizamos essa substância nesses equipamentos, a não ser aquelas que são isentas de BPA, porque ela é uma substância cancerígena que provoca alterações cardíacas. Há pesquisa aí que está causando até essas doenças da juventude aí, déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, a gente tem que repensar aí a nossa postura. Para diminuir, né, essa grande quantidade de plástico aí acumulado, é importante a gente trabalhar lá os 3 R's, né? Que é a reciclagem, a reutilização e aí, às vezes, até o não uso, né? Diminuir o consumo. Então, às vezes, algo que eu não uso mais, eu tenho que dar uma nova utilidade para ela virar um resíduo, na verdade. Contudo, então, nosso trabalho aqui demonstra a importância dos plásticos, né? E também maneiras da gente ter o uso consciente, né? O consumo consciente dos mesmos. A gente tem que ter uma mudança de hábito, né? Por exemplo, trocar as sacolinhas plásticas do mercado por caixa de papelão ou por sacolinhas biodegradáveis que têm um custo maior. E ainda investir em pesquisa para a descoberta de novos materiais biodegradáveis. E assim a gente finaliza o nosso trabalho. Muito